História, sétimo ano. As grandes navegações. Os Estados Nacionais europeus precisavam de riquezas para serem instalados. Havia funcionários, exércitos e acordos a serem pagos. As riquezas, há muito tempo, vinham do Oriente para a Europa, mas essa realidade mudou quando Constantinopla foi conquistada pelo Império Otomano em 1453, impedindo que os europeus continuassem a usar as rotas comerciais conhecidas. A solução foi buscar outro caminho para chegar até as riquezas do Oriente, enfrentando partes do oceano que nunca tinham sido navegadas. E então, em uma viagem marítima, o mundo se mostrou muito maior do que os europeus conheciam. Contexto das grandes navegações. Os europeus estavam interessados em descobrir novas fontes para a extração de prata e ouro, já que aquelas que existiam na própria Europa e no entorno do mar Mediterrâneo não gerava ouro e prata suficiente. Afinal, a crise do mundo medieval havia revelado a necessidade de expansão agrícola, extrativista e comercial. Com tudo isso, aumentou a necessidade de moedas, e para que os reis pudessem mandar cumpri-las, era preciso obter mais metais preciosos. Enquanto novas fontes não eram encontradas, as velhas rotas pelo mar Mediterrâneo continuavam sendo usadas e eram muito cobiçadas. Além dos metais preciosos, outros produtos interessavam aos europeus, como as especiarias usadas como tempero e para a conservação dos alimentos, e artigos de luxo, como porcelanato e seda chinesa, tapetes persas e pérolas japonesas. O comércio desses produtos eram realizados pelos árabes, que dominavam as rotas comerciais. Eles adquiriam esses produtos na Índia e os revendia para os europeus, principalmente genovoses e venezianos, em portos como os de Constantinopla e de Alexandria. Os árabes exigiam que os produtos fossem pagos com ouro e prata. E esse era mais motivo para que os europeus buscassem novas fontes de metais preciosos. Quando, em 1453, Constantinopla caiu nas mãos dos turcos otomanos, cujo império estava em expansão, os problemas dos comerciantes europeus aumentaram, porque, além de fazerem o pagamento das especiarias aos árabes, ainda tinham que pagar uma sobretaxa aos turcos, que passavam a controlar a passagem dos produtos pelas rotas terrestres localizadas em seu território. A partir de então, o objetivo dos europeus passou a ser comprar esses produtos diretamente das cidades do litoral da Índia, sem a intermediação dos árabes e dos turcos otomanos, e assim revendê-los com a garantia de lucro elevado. Na busca por caminhos alternativos, os europeus empregavam novos conhecimentos técnicos na construção de barcos e instrumentos náuticos. A utilização desses recursos que possibilitam as navegações mais seguras, como o astrolábio, a bússola e sextante, somente foi possível por causa da influência dos chineses, dos árabes e de outros povos do Oriente, com os quais os europeus tiveram contato.
Outro aspecto importante observado no início da Idade Moderna foi o desenvolvimento da cartografia. Inúmeras cartas náuticas foram elaboradas para orientar os navegadores. À medida que os cartógrafos aprimoravam seu trabalho, iam sendo desenvolvidas novas técnicas de gravuras. Um maior número de mapas chegava às mãos dos comerciantes e navegadores. Viagens marítimas, um projeto para os europeus. Os estados nacionais modernos necessitavam de uma economia forte, que possibilitasse a manutenção do aparelho estatal instalado. Funcionários, cobradores de impostos, juízes, soldados, portos, etc. Também havia necessidade de encontrar novas terras, nas quais pudessem ser exploradas riquezas que estavam esgotadas no território europeu, ou mesmo riquezas inexistentes no continente. O aumento da população europeia foi outro fator que impulsionou a exploração de novos territórios, pois era perigoso garantir o suprimento de alimentos ou outros bens de primeira necessidade. A burguesia procurava novos mercadores, nos quais pudessem investir seu capital, e passou a financiar muitas expedições marítimas, aliando-se aos monarcas nesse objetivo. A Igreja Católica viu na conquista do território a possibilidade de atrair novos fiéis por meio da catequização de povos pagãos. Todos esses fatores contribuíram para que os europeus promovessem viagens extremamente arriscadas para a época, mas que acabaram por ampliar o mundo que conheciam em vários sentidos. Pioneirismo português. A localização geográfica de Portugal em relação ao Oceano Atlântico foi um fator que possibilitou ao país tomar frente no processo de expansionismo marítimo. Outra questão relevante foi o fato de que grande parte da comunidade portuguesa já desenvolvia atividades pesqueiras no Atlântico. Além desses, houve um terceiro fator deste século XIV. O Porto de Lisboa era utilizado como importante entreposto comercial para as embarcações italianas que comercializavam com as cidades do norte da Europa. Essa intensa movimentação no Porto de Lisboa impulsionou o desenvolvimento de um poderoso grupo no país, a burguesia mercantil local. A aliança estabelecida entre a monarquia portuguesa e esse influente grupo foi determinante para Portugal poder lançar-se na conquista do Atlântico. Conquistas portuguesas. Ao longo das várias viagens que fizeram tentando chegar à Índia, os portugueses foram estabelecendo feitorias na costa africana. As feitorias eram entrepostos comerciais, onde ocorria a compra e a venda de vários produtos, como ouro e especiarias. Eram fortificadas, o que garantiu segurança tanto ao comércio quanto aos conquistadores portugueses, que lá ficavam, dando apoio às atividades de navegação. Depois de chegar à Índia, em 1498, os portugueses desembarcaram no monopólio das cidades italianas sobre os produtos orientais. Fixaram-se em Goia,
capital comercial do oeste da Índia, e também nas cidades de Dil, Cochin e Calitute. Os portugueses prosseguiram em suas viagens e conquistaram outros territórios, formando um vasto império colonial no Oriente. Em 1517, chegaram à China e, parte de 1520, estabeleceram comércio na região chinesa de Cantão. O comércio com o Oriente rendeu grandes lucros aos portugueses. Entretanto, em um curto espaço de tempo, a realidade das novas conquistas se mostrou menos atraentes. Eram necessários proteger as terras conquistadas, construir fortalezas, feitorias e novas embarcações que pudessem patrulhar essas regiões. O número de funcionários para atender a todas essas regiões e atividades multiplicou-se. Além disso, não tardou para que outras navegações também entrassem na disputa para conquistar novas rotas comerciais. A partir de 1530, França, Inglaterra e Holanda se lançaram em busca de novas rotas pelos oceanos. Quando as atividades comerciais marítimas começaram a declinar, os portugueses voltaram-se para a exploração comercial agrícola no Brasil. Podemos afirmar então que os fatores que promoveram as viagens marítimas foram a necessidade de uma economia forte para manter o aparelho estatal de funcionamento, como cobradores de impostos, juízes, soldados e portos, etc. A necessidade de encontrar novas terras para explorar as riquezas que estavam esgotadas no território europeu, a procura de novas mercadorias nas quais a burguesia pudesse investir seu capital. Realizem as atividades das páginas 37, 39, 42 e 43.